bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer aqui a presença da nossa comunidade madrona, dos nossos clientes e amigos aqui presencial e no virtual, que esse evento está sendo transmitido também. Para quem não sabe, eu sou Marina, sou responsável pela área ambiental do Madrona Advogados. Estou aqui com a Priscila, minha sócia, né, da área trabalhista, com a Nair, do corporativo, especialista em governança corporativa, e o nosso convidado aqui super especial, Valner. O Valner, ele é advogado, ele é membro do Conselho de Administração da Esquilisa e Portocel, e ele é diretor jurídico da Suzano, uma empresa que ele já está há mais de 8 anos. E a Suzano, né, como a gente bem sabe, é uma empresa pioneira e protagonista, né, nesse cenário de transformações globais que a gente vem vendo, de adoção de práticas, né, de boas práticas ambientais, sociais, ESG. E aí a gente convidou o Valner aqui para contar um pouquinho para a gente como foi essa caminhada, né, da Suzano para a construção dessa agenda de sustentabilidade, essa agenda ESG, uma agenda tão consistente. E aí a gente quer ouvir um pouquinho dessa história, Valner, ouvir um pouquinho dos projetos que a Suzano tem nessas 3 letrinhas aí, para inspirar a gente como instituição, mas também como seres humanos. Obrigado, Marina. Obrigado pela apresentação, obrigado, Nair, obrigado, Priscila, pelo convite. É ótimo estar aqui com vocês e poder falar um pouco desse tema, que eu gosto muito. Acho que é um tema que ele é pop nesse momento, acho que ele vai diminuir um pouquinho, mas veio para ficar, né? Acho que tem um formato que as coisas acontecem no planeta, que é a gente empurra o pêndulo para ficar no meio, só que primeiro a gente faz com bastante força, ele vai até o outro lado, aí fica uma coisa talvez um pouco pop demais, que a gente fala, isso aqui não vai pegar, e depois o pêndulo se ajusta e fica no local certo. Acho que a SG o empurrão foi bem forte, a gente vê coisas assim que a gente fala, pô, será que isso aqui faz sentido ou não faz sentido? Acho que a coisa vai voltando. Hoje a gente teve até algumas notícias, a gente vai falar disso ao longo da manhã de hoje, mas veio para ficar e faz muito sentido ficar. Tá? Acho que sempre a discussão, né, começa, a ESG é uma ameaça ou uma oportunidade? Né? E são os dois. Né? Então a ESG tem muito risco, traz uma série de cuidados que a gente precisa, principalmente quando a gente olha o nosso papel como advogado, né, de como olhar o ESG, ele tem vários cenários de ameaça e tem vários cenários de oportunidade, e às vezes as duas coisas no mesmo caso. Então isso que é bacana da gente pensar como a gente consegue instrumentalizar o ESG e trazer para o nosso dia a dia uma aplicação disso efetivamente junto com as soluções que a gente está acostumado, e acho que é isso o principal tema hoje do nosso bate-papo. Tá? Por que ESG está tão badalado? Né? Existem várias teorias, várias discussões sobre esse tema, mas existe um gráfico que é muito claro sobre isso, que são os 9 limites do planeta. Isso aqui está em tudo que é revista, tudo que é palestra sobre ESG, sobre os 9 limites do planeta. E esses limites, quando ultrapassados, alguns entram numa zona de não retorno. Então, você não tem como retornar para isso. Hoje, a gente já tem 4 limites ultrapassados, 2 que estão na zona de não retorno. Um deles, que não por acaso é o mais falado quando a gente trata de ESG, é mudança climática, que ainda existe uma possibilidade da gente conseguir retroceder e não ultrapassar esse limite do planeta, né? Que é a questão do aquecimento global e quantos graus que vai ser aquecido o planeta. E por conta disso que a gente olha, quando a gente olha ESG, comunica-se muito com mudança climática. Né? Apesar da gente ter o S e o G aí super forte e muito importante para as coisas acontecerem, o ambiental ele acaba sendo um carro-chefe para trazer a temática por conta da mudança climática. Tá? Então, sempre buscando que esse limite possa retroceder. Então, quando a gente olha até regulação no mundo, o que vem acontecendo, você entra na regulação, por exemplo, de reportes ESG, né, que o IFRS, via o ISSB, começou a lançar e está em audiência pública para discutir. Você tem ali uma linha que fala social. O resto é tudo mudança climática. E não é por acaso, é porque realmente é o que mais se urgencia. E depois vão começar a ter as regulamentações com relação às outras temáticas. Alguns setores têm isso um pouco mais forte, outros setores
tem isso menos forte. O que eu acho bacana de pensar ESG na nossa vida e na aplicação do nosso trabalho é pensar em 3 principais pontos, né? Consumo, trabalho e investimento. E isso aqui é onde vem o ESG rodando bastante em todos os vieses. Então, desde o ponto de vista de quando eu olho para mim e falo assim, será que eu estou consumindo de uma forma exacerbada? Será que quando eu tenho minhas características de consumo, eu estou gerando uma questão em ESG e isso começa a mudar meu comportamento e mudar a aplicação, todo o cenário de mercado, todo o cenário de regulamentação. Ao mesmo tempo, quando a empresa pensa nos seus produtos e como ela faz para o consumidor aderir, se ela tiver práticas ESG, ela vai ter um consumo um pouco mais forte nisso. Então, esses 2 lados, tanto para consumo, quanto para trabalho, quanto para investimento, tem sido precursor e tem gerado essa popularização das questões ESG e essa importância. E tem muita relação com o nosso trabalho. Então, todas as oportunidades que vêm a partir das características de investimento ESG, todas as oportunidades de trabalho relacionado a isso, a negócios relacionados a isso, e também todas as oportunidades de consumo. Quando a gente olha Brasil, a gente ainda vê uma limitação com relação a isso, muito vinculada com a questão de poder econômico, né? Então, hoje ainda a população em geral não toma a decisão de consumo pela característica ESG, ela toma por preço, né? Mas em algumas localidades, por exemplo, no continente europeu, você já começa a ver uma tendência muito grande disso, até porque não tem tanta disparidade de preço de produto em alguns casos, existe a população já tomando essa decisão e essa decisão influencia toda a cadeia, né? Então, o quanto é importante a gente trabalhar esse tema. Tá? E aí eu queria voltar um pouquinho no ponto que a Marina trouxe, da Suzano em si, e qual o papel dela, né? A Suzano, ela sempre teve nesse mercado uma característica que é própria, que obviamente é uma vantagem competitiva que a Suzano tem do setor, que é uma empresa de produtos biorrenováveis, né? Então, a gente produz celulose e papel a partir de floresta de reflorestamento, cumprindo padrões, tanto os padrões brasileiros, mas também padrões de uma certificação internacional que a gente está sujeito, que é o FSC, que são estándares bem elevados, acima da legislação, inclusive brasileira, que, para o ponto de vista de regra ambiental, é muito boa, é muito rígida. Então, a gente já estava sentado dentro num setor que a gente já tinha uma característica de fazer produtos biorrenováveis. A gente sequestra carbono pela quantidade de florestas que tem. Hoje, a Suzano tem mais ou menos 900 mil hectares no Brasil de áreas de preservação de reserva legal, né? Então, áreas de preservação, áreas estão sendo cuidadas, áreas estão sendo preservadas, que a gente não tem nenhum uso que não seja para preservar o meio ambiente daquelas árvores. Todas as florestas que a Suzano planta para produzir seus produtos são florestas de reflorestamento, então elas são plantadas e replantadas, então não existe nenhuma eliminação de árvore nativa para a produção de seus produtos. Isso é uma característica, a empresa é uma empresa de 100 anos, é uma característica que vem de 100 anos. Então, isso sempre foi uma vantagem que a gente explorava pouco. E quando que essa agenda ESG começou a ficar forte? Não é uma coisa tão antiga, foi em 2019. Né? E vou contar um pouquinho para vocês como a gente fez esse boom, porque em 2020 que a gente começou a ter um pouco de mais protagonismo na questão ESG, e foi muito linkada à emissão do Sustainability Linked Bonds, que foi uma emissão de bonds no mercado internacional, então a gente captou um volume de dinheiro expressivo no mercado internacional, com uma obrigação dentro dos bondes de entrega de performances ESG. O primeiro SLB que a gente emitiu tinha como meta tanto a redução de carbono quanto a redução de consumo de água. Depois disso, a gente fez mais 2 SLBs, um com a mesma meta, a gente só expandiu o primeiro, e o outro com a primeira meta social que foi vista em SLB, que é a meta de diversidade. Então, é uma meta que até 2025 a gente tem que atingir 30% de mulheres na liderança. E se a gente não atingir essa meta, assim como todas as outras, nos prazos que a gente se predispôs, a gente precisa pagar uma taxa de juros adicional ao investidor por todo o período pretérito e futuro daquela operação.
Tá? É a forma de estruturar. Só que esse LB, principalmente pelo de 2020, ser o primeiro das Américas, e, na verdade, quando a gente olha algumas características ali, eu não vou ser modesto aqui em dizer que tem características muito bacanas que não tinha sido... Tinha um SLB emitido na Itália, mas o nosso trouxe algumas características de melhor compliance para a verificação do cumprimento das metas, que trouxe, obviamente, esse protagonismo para a Suzano, porque foi um SLB muito reconhecido mundialmente. Depois, várias empresas brasileiras e não brasileiras começaram a emitir com base nessa estrutura que a Suzano se prontificou a fazer em 2020. Então, quando eu olho para trás, eu vejo assim, em 2020 a gente protagonizou. A gente vinha já de uma característica muito importante, mas em 2020. Só que essa agenda, como ela retrocede um ano, e eu queria contar um pouquinho para vocês de como a gente fez esse trabalho bastante intenso para conseguir ter esse papel em 2020. A Suzano, hoje, ela é uma fusão de duas empresas líderes de mercado na celulose, que é a Suzano Papel e Celulose e a Fibra Celulose S.A. A gente trabalhou numa fusão dessas duas empresas em 2019, em janeiro de 2019, e naquele momento a gente juntou duas empresas espelhos no ponto de vista de produto e mercado, mas muito diferentes em cultura. E a gente olhou para dentro e falou, a gente precisa ter novos direcionadores de cultura. A gente montou 3 direcionadores de cultura, já pensando um pouco nessa agenda ESG, e os direcionadores de cultura que a gente começou a capacitar e a desenvolver junto com a organização, e são os 3 pilares que hoje a gente não mexe, o CEO da Suzano sempre fala, eu mexo em tudo, menos nos 3 direcionadores. É gente que inspira e transforma, gerar e compartilhar valor, e só é bom para nós se for bom para o mundo. A gente criou esses 3 direcionadores e começou a trabalhar esses direcionadores na organização. Hoje a Suzano tem 18 mil empregados, e quando a gente olha também a terceirização, dão 37 mil de colaboradores diretos e indiretos. Então, um volume de gente bastante expressivo. E a gente começou a trabalhar isso aqui. Ao mesmo tempo, a gente foi ao mercado com uma pesquisa de stakeholders. Então, a gente falou com colaboradores, mas falou com clientes, falou com fornecedores, falou com comunidades. Né, como a indústria é de capital intensivo, tem a atividade de silvicultura, atividade de colheita, atividade industrial em várias regiões mais remotas. A gente teve que trabalhar ali e falou com as comunidades para entender o papel da Suzano na agenda de sustentabilidade. E com isso a gente fez uma pesquisa bastante densa e a gente conseguiu receber vários inputs positivos, dizendo, sim, a Suzano precisa protagonizar em ESG. Foi um call do mercado, um call dos colaboradores. Nos colaboradores a gente viu, assim, faz muito sentido para a gente como propósito. Eu me sentiria melhor de ter essa agenda ESG, além das questões como pagar bônus, receber salário e tal, né, que são 100% importantes, mas é uma coisa que faz sentido. A Suzano precisa ter ambição, porque ela tem capacidade de fazer. Então, não adianta vir com metas pequenas, tem que vir com alguma coisa realmente expressiva. E com tudo isso, a gente consegue olhar e falar assim, estamos prontos para lançar nossas metas de longo prazo. No início de 2020, a gente lança as metas de longo prazo, algumas foram lançadas até hoje, né? Pouco tempo atrás, a gente lançou uma meta de biodiversidade, então de preservação, de criar corredores de bioma no Brasil, então linkar bolsões de matas, áreas de preservação, né, entre uma e outra, para conseguir gerar um canal onde a biodiversidade se prolifere. Então, isso é uma das metas que a gente lançou mais recentemente, mas lá em 2020, a gente lançou as principais metas que estão relacionadas a diversidade e inclusão, redução de carbono, redução de consumo de água, retirada de pessoas da pobreza nas regiões adjacentes às nossas fábricas. E hoje são 13 metas de longo prazo, que são todas monitoradas, todas bem acompanhadas pela Suzano, e dessa forma a gente foi montando essa agenda. A gente teve que trabalhar a governança, então nesse momento que a gente estabeleceu as metas de longo prazo e divulgou para o mercado, a gente criou um comitê de sustentabilidade, que é um comitê que assessora o conselho. Então, um dos comitês, esse comitê é formado por pessoas de dentro da organização, mas principalmente de fora da organização, de vários setores, justamente para a gente oxigenar e trazer muita novidade, muita inovação com relação à sustentabilidade. Então, é um comitê que recomenda, analisa, discute a agenda do ano para a companhia, informa isso para o conselho. E, além disso, a gente, no C-Level da companhia, a gente formou uma diretoria de sustentabilidade em 2020 também,
para trazer o peso para essa cadeira e trazer essa agenda bastante forte. Hoje, boa parte das decisões da Suzano são tomadas, acho, diria mais do que 50%, são tomadas olhando o aspecto ESG já de uma forma estruturada. Então, por exemplo, no comitê de investimento, onde eu aprovo CAPEX para a companhia, para fazer investimentos, existe uma agenda já de olhar a questão de sustentabilidade. Então, quando vai apresentar um projeto, às vezes o projeto não é tão eficiente do ponto de vista de retorno, mas ele traz ali que ele é eficiente do ponto de vista ESG e ele pode ganhar de um que seja mais eficiente do retorno, menos eficiente ESG. Então, a gente tem feito esse drive, além dos problemas de rotina. Então, eu tenho várias, hoje, discussões na empresa. Por exemplo, eu tenho discussão de reintegração de postos, estava até falando aqui numa conversa lateral com a Nair, e a agenda é inteligência patrimonial, jurídico, sustentabilidade e relações institucionais. A gente tem comitês já dos executivos discutindo esse tema e sempre tem sustentabilidade. Para qual olhar social? Né? Adianta a gente só reintegrar, a gente só ganhar ação, ou a gente precisa montar um projeto onde a gente consiga ajudar aquelas comunidades, o que isso traz de retorno para a Suzano. Então, toda essa agenda ela é bastante discutida na empresa. Então, só... Eu acho que é importante você comentar também que vocês têm uma das métricas de remuneração variável da alta administração é sustentabilidade, não é? 100%. Isso foi incluído... Foi em 2020, foi nesse contexto. Isso é poderoso. Assim, nesse isso contexto, é uma mensagem forte que você dá para a companhia. A gente tem uma meta... a maioria dos executivos tem uma meta de... o C-Level 100% tem meta de sustentabilidade. É 100%? 100% do C-Level tem meta de sustentabilidade. A gente tinha uma meta de diversidade e inclusão para todos os gestores da companhia. Então, assim, 100% dos gestores da companhia, em todos os levels, tinha uma meta de diversidade e inclusão. A meta ela tinha 3 pilares, que eram justamente relacionados à meta de longo prazo. Ela era uma meta de crescimento de mulheres na liderança, e a gente tinha os percentuais que a gente olhando até 2025 para alcançar. O crescimento também de negros na liderança e a pesquisa sobre ambiente inclusivo. E também o crescimento também de PCDs na companhia. Então, eram 4 pilares, desculpa, eu me enganei aqui. Eram 4 pilares. Essas metas, toda a liderança foi 2020, 2021. E em 2022, a gente escolheu passar para uma meta global. Então, ela saiu da meta individual de cada líder e ela passou a ser uma métrica na meta global da companhia. Então, eu olho EBITDA e a meta de diversidade e inclusão. Então, ela tem um peso dentro da meta global da companhia, então, obviamente, compõe a remuneração de todo... Aí não é só mais líder, é 100% da empresa. E isso foi base do Projeto Plural, Valner? Foi base do Projeto Plural. Foi base do Projeto Plural, é acompanhado, a gente tem vários grupos de apoio que fazem toda essa customização, e realmente a gente tem hoje um foco muito grande. Tem alguns desafios. Uma coisa que é muito interessante do ESG, que eu sempre acho muito bacana de discutir, é porque você sempre está borderline para o greenwashing, né? E seja qualquer coisa. E isso não é diferente, né? Quando a gente olhou algumas dessas metas, o que a gente viu um momento é que a gente não bateu todas essas metas aonde a gente gostaria todos os anos. A meta de mulheres está indo muito bem, a meta de PCD, esse ano foi melhor, o outro ano tinha dificuldade de realmente trazer, de entender e de estar preparado para isso. Ambiente inclusivo é uma meta que vai muito bem. As pesquisas sempre são acima de 90%, a visão da companhia sobre esse ambiente inclusivo. A meta de negros na liderança era uma meta complexa, a gente não estava conseguindo atingir. E a gente discutiu muito, por exemplo, de começar a discussão de vamos atrair, e aí começa um formato de rouba-monte, né? Então, assim, a gente tira de algum lugar, e algum lugar tira de outro lugar e tal, para bater a sua meta. E aí a gente viu, pô, não é aqui. Só que a gente, obviamente, não está se propondo mudar a meta, porque mudar a meta seria um gol de mão. Então, o que a gente está fazendo tem a meta aqui, vamos tentar atingir, vamos continuar olhando essa meta, mas vamos trabalhar diferente e vamos criar alguma coisa fora de meta, de trabalhar bastante a base para a gente ter líderes no futuro. Então, talvez a gente não vá bater essa meta em 2022, talvez não vá bater em 2023, mas em 2025 a gente vai ter mais capacidade. Porque criar a gente internamente, né? Então, foi uma discussão bastante madura, porque existia a possibilidade de falar assim, para bater a meta eu vou lá e pago maiores salários, e vou tirando de todo mundo, aí todo mundo deixa de cumprir a sua meta e eu passo a cumprir, né? Então, fica uma coisa meio fake. Então, a gente teve uma discussão muito madura
de fazer esse trabalho. Então, a gente tem feito um trabalho de base muito importante para conseguir gerar essa meta quando a gente olha para diversidade e inclusão. Só uma coisa, você falou que é borderline com greenwashing. Eu não consigo ter sob nenhum ângulo que a gente olha para vocês, dá para enxergar nenhum traço de... Onde que você vê isso? Só para entender o que você está falando. Eu não acho que a gente é lá na Suzano, mas eu acho que assim, quando a gente olha para o ESG, quando você vai discutir, tem um caminho muito grande de você tomar uma decisão que ela não é real. É muito fácil. Então, fala assim, eu vou melhorar em todas as questões, direitos humanos, direitos sociais, políticas ambientais e governança corporativa. Prometer absurdos, não, é isso? Qualquer um de nós aqui senta essa noite, vira a noite fazendo política. Escreve umas políticas bacanas pra caramba. E aí a gente publica no site amanhã. A gente está melhor em ESG? Não está. Mas parece que sim, né? Porque a gente vai ter essas políticas. Então, essa construção, aqui que eu brinco do borderline. É em você não ser realista, ser arrojado demais. É aí que você... Aqui que eu brinco, porque assim, é fácil de você tomar uma decisão dizendo assim, vou melhorar minhas políticas e fazer um monte de política. Fazer uma organização de 18 mil colaboradores, de 5 mil colaboradores, de 80 colaboradores, cumprir aquelas políticas é o desafio. E não é uma coisa que você faz da noite para o dia. E eu gosto muito de pensar, assim, e sempre quando eu falo sobre a Suzano, eu falo, a gente está no processo. Quando a gente olha ESG, a gente não está pronto, a gente não está lá, acho todo mundo. Todo 100%. E a gente tem que ser humilde nesse ponto, porque tem erros, tem falhas, tem caminhos que a gente precisa percorrer ainda. E eu acho que esse é o ponto. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o nosso papel como advogado, seja de escritório, de empresa, quando alguém fala assim, eu preciso de uma política de direitos humanos, a pergunta é um pouco maior do que fazer o documento. Né? Como a gente consegue estabelecer as métricas, como a gente faz. Claro que a gente pode ser arrojado e falar assim, olha, você tem que ser muito transparente em dizer que você está começando esse processo, mas vamos começar com A, B, C, e também tem a política escrita. Né? Mas a gente tem que se preocupar em como a gente dá um advice de que a política tem que ser cumprida, porque até ter uma política, né? Isso não é só ESG, né? Isso aqui é para todas as questões, compliance, etc. Ter uma política que a gente não cumpre é pior do que não ter uma política. Né? Então, é aqui que eu falo do borderline do greenwashing. Não, sim, porque no mercado ficou se discutindo com esse novo, com a resolução 59 da CVM, que introduziu esse PEC aí de disclosure de sustentabilidade, não obstante seja para ti que eu explique, começou a discutir, a CVM vai poder punir, e aí eu vi, em paralelo, tem seguradoras, incluindo na cobertura do D&O, o greenwashing, risco de greenwashing. E aí, por exemplo, se você conta uma história linda, maravilhosa, do relacionamento com os empregados, e aí você vai olhar no formulário, não obstante para ti que eu explique, aí você vai olhar na seção de colaboradores na seção 14 do formulário, aí você vê uma baita rotatividade, você vê um mar de ações judiciais lá na seção 4, aí você fala, opa, né? Estão querendo me enganar. Então, aí sim, e a CVM poderia, porque você está induzindo em erro. Né? E tem uma questão de imagem associada, tem uma questão reputacional, você tem coisas que você acaba tendo um impacto financeiro na companhia. Então, enfim, mas por isso que eu queria entender melhor. Mas o que você está falando é no arrojado, metas assim, não realistas, marqueteiras e sem consistência, né? O walk the talk, aquela... Exato. E acho que assim, eu concordo 100% com você e acho que isso vai ser um desafio para a questão dos reportes, né? Acho que... Podia comentar um pouco essa parte também, né? Do seu papel. No CBPR. Exato, porque o que vinha era, obviamente, uma reclamação, uma polêmica geral no mercado, era a dificuldade de começar a reportar as questões ESG, né? Seja mercado de carbono, redução de emissões ou questões sociais. Tinha muita dificuldade porque, como não existia um padrão, todas as empresas começavam a preencher questionários, né, Q&As de investidores e tal, e começou a ser um trabalho absurdo. Você tinha áreas dedicadas sendo formadas para gerar o reporte, né? E isso estava gerando uma polêmica no mercado, uma necessidade de um pouquinho de harmonização entre todas as sopas de letrinha relacionadas a isso. Na COP26, no ano passado, a gente teve o IFRS, né, que regula, obviamente, os reportes financeiros das companhias abertas, criando o ISSB, né, então um comitê irmão ao IASB, que era o Comitê de Contabilidade, para tratar as questões de sustentabilidade.
né? E isso talvez tenha sido uma das maiores iniciativas relacionadas a reporte de sustentabilidade, que ainda está em curso. Então, o ISSB foi formado, ele emitiu as suas primeiras propostas de norma que estão em audiência pública, sofreram comentários durante esse ano, ainda não tem nenhuma publicação em vigor, e a ideia é trazer alguns aspectos de reporte mais consistentes e harmônicos, né? O material é muito grande, eu, olhando como companhia aberta, tenho uma preocupação muito grande como harmonizar tudo isso e entregar o trabalho que vai ser necessário para fazer tudo isso, então reportar as questões financeiras, fechar o resultado da companhia e fechar as questões de sustentabilidade, prazo, estrutura, principalmente porque a gente tem a normatização, né? A ideia é um approach em blocos, então, para a parte financeira, o ISSB vai regular, depois você tem, por exemplo, SEC e CVM regulando questões do mercado, do mercado, e depois você pode ter outros tipos de reporte para alguns indicadores que estamos sujeitos. Então, o volume de informação é bastante grande e ainda não existe um processo. Então, tem uma preocupação disso, mas acho que vem para harmonizar. A ideia, o objetivo é ser muito positivo e que a gente consiga ter pronunciamentos aqui no Brasil, pronunciamentos de sustentabilidade, como os pronunciamentos contábeis, que regulem bem essa estrutura. Perfeito, super importante, né? Valner, deixa eu aproveitar e fazer uma questão aqui. Qual a relação ou a falta que faz para uma empresa do tamanho da Suzano não ter um apoio, sob o ponto de vista S, né, do social, do sindicato da categoria, seja para as 18 mil pessoas ou até para as 32 mil, se você considerar os terceirizados e tudo mais? A falta de índices claros, de disposições em convenções coletivas, o quanto isso atrapalha ou atrasa um pouco, na sua opinião, a aplicação de fato e a obtenção dessa ideia do plural, da diversidade? Boa pergunta. Eu não sei, não diria que atrapalha hoje, né? Acho que não tem... a grande falta aqui é não estar todo mundo olhando para o mesmo lado, né? Então, você tem, às vezes, forças que resistem mais a uma questão e por mais que alguém esteja comprometido a fazer alguma iniciativa, por exemplo, na linha social, você, eventualmente, aquilo não é suficiente para você conseguir atender outros requisitos, então você despende energia diferente. Então, acho que esse é o principal ponto. Então, você vê ainda vejo poucas discussões em convenção coletiva, etc., relacionada a questões de diversidade e inclusão, ou outras questões sociais, etc. O que a gente vê é muito organismo, né, que as empresas, sejam quais forem, estão sujeitas pelo seu setor. Então, uma regulação mais de mercado, né? Então, por exemplo, a gente está sujeito ao FSC, como eu comentei com vocês, que é uma certificação, e a gente é certificado, tanto nós quanto os terceiros, e as áreas onde a gente atua, para olhar condições de trabalho. Então, existe certificação em loco, que vai lá e olha e fala, isso aqui está ok, isso aqui não está ok, isso aqui está ok. E agora, mais do que isso, Priscila, qual a ação que a empresa toma quando não está ok. Eu acho que aqui é uma discussão interessante. Acho que a gente já teve vários casos que a gente enfrentou lá de eventualmente você ter um caso onde, obviamente, aquilo era importante do ponto de vista de negócio e financeiro para a companhia e tinha uma fragilidade na questão social. E aí, como lidar com aquilo, e aí tomar uma decisão madura, por exemplo, de rescisão de um contrato, obviamente é uma coisa bastante difícil e uma coisa que tem que ser muito bem pensada, né? Por exemplo, as discussões que a gente já teve ao longo dessa agenda de sustentabilidade na companhia a gente não pode pensar em tomar essa decisão hoje, e se fosse um negócio, porque o negócio, vou dar números exemplificativos aqui, é um negócio de 500 mil, e se eu estivesse discutindo um negócio de 5 milhões, eu não tomaria a mesma decisão. Então, a gente refletiu muito sobre isso para tomar uma decisão madura e conseguir avançar nisso aqui, né? E não é diferente para as questões ambientais e de governança também, né? Como a gente cresce nisso aqui. Uma coisa que é bacana de pensar, né? Como é a nossa atuação como advogado, seja de escritório, seja de departamento jurídico, nas questões ESG, né? Quando começou essa badalação, uma das perguntas que eu recebi internamente você vai fazer uma área no jurídico de ESG? E aí eu falei, deixa eu pensar um pouco nisso.
E aí eu falei, pô, esse cara vai ter que ser o super-homem, né? Porque ele tem que entender de mercado financeiro, tem que entender de governança corporativa, societário, mercado de capitais, Nós somos trabalhista, 3 aqui, ó. ambiental. Eu falei, nossa, eu queria ser esse cara, né? Aí eu falei, não, acho que não faz sentido, pelo menos olhando para o departamento jurídico, a gente ter uma especialização de ESG. Eu acho que faz mais sentido a questão do mindset. Então, olhar o ESG como um mindset, como a gente consegue aportar questões ESG na nossa caixa de ferramentas, então dar soluções para isso. Olhando bem para o lado prático, que não tem nenhum rocket science aqui, lá no jurídico a gente montou, eu tenho reuniões de governança com a turma, onde a gente olha os principais casos que têm um pouco de intersecção. Então, por exemplo, rescisões de contratos e desmobilizações de prestadores de serviço. É uma agenda de 45 dias que eu tenho com o meu time lá para a gente acompanhar essas coisas. Tal. E aí, dentro de várias agendas que a gente tem, até a agenda mensal de pessoas, e que eu faço com os líderes, a gente incluiu uma agenda ESG. E aí era meio, quem quiser entrar na agenda ESG pode entrar, independente da área. E aí a gente começou a ter gente trabalhista, gente do ambiental, gente de mercado financeiro. As primeiras reuniões eram comandadas pelo pessoal de mercado de capitais e financeiro, porque a gente estava falando de SLB, estava falando das metas, estava falando de instrução 59, resolução 59 e tudo mais. E depois a gente começou a mapear isso aqui. E se eu puder contar um caso para vocês que eu acho bem interessante aqui, a gente teve um dos projetos que eu fiquei, acho, mais orgulhoso de ter saído do jurídico, foi um projeto relacionado à US e relacionado a uma questão trabalhista. A gente tinha um problema bastante crônico em várias unidades, que eram os casos de reintegrados. Então, eram empregados que tinham sido desligados e, ao serem desligados, entraram com um processo judicial, apresentaram algum tipo de laudo passado, que a empresa não conhecia, e foram reintegrados por algum tipo de doença ocupacional à função anterior que trabalhavam. E obviamente, continuava o litígio, a discussão sobre a reintegração, sobre se era legítimo ou não, há muito tempo. Tinha uma população razoável, um número razoável de pessoas, mas um número que eu diria assim, fácil da gente contar, eram menos de 200 pessoas, mas eram 200 pessoas, são 200 posições, e eu acho que escritório não é diferente, qualquer outra empresa não é diferente. Um headcount conta muito, né? Quando a gente quer aprovar um headcount, é uma coisa que é uma batalha sempre. Então, 200 headcounts 200 vezes uma batalha. E esse era um problema, sim, crônico, já existia há alguns anos, eu diria até mais de 5 anos em alguns casos. E aí os times, ouvindo essa questão do ESG e pensando no mindset, o time trabalhista lá da Suzano, participei zero desse projeto aqui, não vou falar que teve ideia minha aqui, não teve, mas foi o meu time mesmo, trabalhista, que participou, que montou isso aqui junto com os times. Tem que ser multidisciplinar, né? É difícil você conseguir sozinho montar um foco. Então, tinha os times, obviamente, das áreas que estavam envolvidas, mas tinha o time de gente de gestão, né, que é o RH, etc. E eles pensaram em como trabalhar isso de outra forma. Existia um estigma, até um parecer jurídico, de que, como a decisão ela fala, precisa retornar àquela função, de que você não poderia mudar do ponto de vista trabalhista, tinha um risco se você mudasse a pessoa da função. Então, a pessoa não estava... Imagina, olha só a lógica, né? A pessoa não performava, em determinado momento a gente tomou a decisão de desligar. Aí foi reconhecido na justiça que essa pessoa precisava ser reintegrada na posição que ela não, na visão da companhia, não performava, né? Então, você tinha, obviamente, uma pessoa que estava ocupando um headcount sem performar como aquele headcount deveria. E aí eles começaram a olhar e remapear aquele projeto que chamou Novos Caminhos, e a ideia foi como eu consigo olhar todas essas vidas individualmente e pensar em outras posições que elas estejam aptas a fazer e tenham interesse a fazer. Isso despendeu energia, discussão, conversa, entrevistas e falas, e a gente conseguiu, de quase 200 pessoas, 80% das pessoas serem realocadas a posições que elas hoje estão muito satisfeitas e performando. Então, aquela discussão que antes o jurídico era cobrado de e aí, a gente vai poder desligar? Não vai poder desligar? Como é que está o processo trabalhista? Tal? Acabou. A gente conseguiu trazer essas pessoas e realocar em outras posições, e elas estão fazendo esse trabalho. Foi todo mundo? Não foi todo mundo. Tinha uma quantidade que não tinha interesse, ou que não estava conectado,
ou até por uma questão já do momento de vida, etc. E aí a gente criou um projetinho diferente, que é o Recoloca, e o Recoloca ele é derivado do Novos Caminhos, mas a ideia é que a gente vai fazer um acordo, né, para fazer o desligamento e zerar aquela posição. Então, obviamente, uma discussão mais financeira do caso. E uma das coisas que a gente pensou para incentivar, porque muito quando a gente fala de rescisão, vem a ideia do dá um outplacement. Né? Só que eu tenho pessoas com idade avançada que não têm interesse em um outplacement, né? Eles não querem ir para outra empresa. O que elas querem é, eventualmente, a manutenção, principalmente ter uma conexão muito grande com o plano de saúde. Exatamente. Às vezes são os provedores da casa e o plano de saúde acaba colocando, é um ponto que é muito importante. Como a gente faz isso aqui? E aí a gente começou a pensar, como já era um número muito pequeno de pessoas, se a gente não conseguia ter uma interferência um pouco mais clara de, ao invés de um outplacement, a gente ter um programa. E aí, sendo bem simplista aqui, tem um cara lá que adora fazer churrasco. Será que a gente não consegue dar para esse cara um curso de churrasqueiro? E aí ele tem um acordo, dinheiro no bolso e já um novo propósito que faz sentido para ele. Será que isso aqui não ajuda ele a tomar a decisão de assinar um acordo, por exemplo, né, que a gente vai negociar e tal, com todas as obrigações que precisam ser feitas? E aí a gente montou esse Recoloca que teve êxito, 100% não. Mas acabou sendo um projeto que eu achei muito bacana do ponto de vista SG, porque ele traz isso. E o que é legal desse projeto é você pensar que é isso, né? Como eu pensei numa outra ferramenta que a gente não estava disposto. Eu tenho 5 anos esse caso na empresa e a gente estava discutindo como ganha processo judicial. Né? E aí essa virada de você falar, peraí, vou adicionar uma coisa aqui que antes eu não pensava. Então, acho que por isso que eu falo muito em mindset, eu acho que essa chave que você muda começa a te dar um pouco, a tua caixa de ferramentas para soluções jurídicas, ela fica mais recheada, né? A gente consegue dar mais coisas. Às vezes gasta mais, mas às vezes o retorno ele é proporcional. E o gasta mais também é um pouco relativo, né? Você deixa de gastar com advogado, você deixa de gastar com testemunha preposto que vai para a audiência, você deixar aquilo contingenciado ali, de alguma forma atrapalhando seus números, né? É um pouco relativo também. Relativo, e você imagina, se eu estiver falando de 150 pessoas que estavam alocadas em posições que elas não estavam trabalhando, provavelmente essas 150 pessoas estavam... já tinham se montado uma estrutura para que elas não performassem. Né? Então, você já não precisava daquelas vagas. Então, você liberou 150 vagas para a empresa. Né? E aí, você pega o salário da vaga, escolhe o número que vocês quiserem, multiplica por 2,2 e multiplica por 5 anos, e aí a gente vê quanto que traz de retorno. Né? É muita coisa. Isso reverbera, né? Quando você faz isso por essas pessoas, você acaba passando uma mensagem muito forte internamente de acolhimento e de humanidade que gera retenção, gera fidelização e vai ter muito menos turnover, não tenho dúvida disso. Então, tem vários outros ganhos que você não entra não é quantificado, né, numericamente ali, mas, poxa, não tenho dúvida disso. Não, muito. E até o time que trabalhou e montou o projeto e fez a aderência, né, o quanto eles começam a ter um papel importante dentro da companhia e para fora da companhia de reverberar esse tema. Né? Sim, muito bacana. E aí a gente vai tentando, dentro dessas reuniões, montar um roadmap de ações, né, pessoal? Acho que tem muita coisa para fazer. Né? Tem a parte de normatização e regulação. Uma coisa que é bem comum da gente trabalhar é um trabalho antecipado de prever essa regulamentação, desde a regulamentação, por exemplo, a resolução da CVM 59 ou o que o ISSB está emitindo, mas também uma série de outras iniciativas envolvendo ESG. A gente tem muito impacto no mercado europeu, a gente é uma exportadora, e tem o Green Deal, né, que é uma série de regras, né, projetos que a Comissão Europeia está emitindo que vão afetar e vai afetar a competitividade de vários players que exportam para o mercado europeu, que trata sobre desmatamento, trata sobre emissão de carbono na origem, etc. E é um pacote de coisas, então a gente tenta antecipar essa regulamentação, entender, ver o que a gente pode fazer, ver o que pode melhorar, até fazer um advocacy para eventualmente alterar alguma coisa que não faça sentido do ponto de vista técnico que a gente coloca. Acho que tem um trabalho muito grande que a gente tem feito sobre uso consciente de recursos. Então, quando a gente discute licenças, outorgas e como pensar nisso aqui,
né, e ajudar o pessoal a montar metodologias de uso consciente de recursos. Então, muita coisa que tem sido um roadmap para a gente trabalhar o tema de ESG dentro do jurídico e dentro da companhia. Sim. O Wallner, recentemente a gente teve a COP, né, 27, que encerrou agora, e lá na COP foi anunciado, né, pela Suzano a empresa Biomas. Você não quer contar um pouquinho para a gente? Claro. Não, essa foi uma baita iniciativa, né? Porque foi uma iniciativa onde a gente tem 5 sócios, né? 6 sócios. Então, foi anunciado lá na COP um acordo de investimento entre Suzano, Vale, Itaú, Santander, Rabobank Marfrig. e Marfrig. Obrigado. Para constituir uma empresa, que é a Biomas. Essa empresa já está constituída, ainda sem operação. Cada uma desses sócios vai investir alguns milhões na empresa. Essa empresa deve vir com um portfólio de executivos bastante robusto, então pessoas que sabem fazer isso para reparação e reflorestamento, atividade de reflorestamento e conservação de floresta nativa. A ideia é que a gente trabalhe com áreas públicas e o foco da empresa é a Amazônia. Então, a ideia é que essa empresa que o governo faça concessões, o governo estadual, municipal e principalmente federal, faça concessões de área degradada. Existe um volume de áreas degradadas no Brasil absurdo, é um volume muito grande, e essa empresa, a Biomas, participa, obviamente, de um processo de licitação com outras empresas, e na medida que ela vai adquirindo a concessão dessas terras, vai fazendo atividade de reflorestamento, e a gente ter um volume de área reflorestada no Brasil bastante importante. Só para vocês terem uma ideia de grandeza, o propósito dessa empresa, a meta dessa empresa são 4 milhões de hectares. Isso representa o Estado do Espírito Santo. Né? O Estado do Espírito Santo. Uma meta o quê? 20 anos? 20 anos. 20 anos. 20 anos. Então, foi uma baita iniciativa. Foi muito bacana participar do processo de estruturação, porque todas as empresas estavam muito imbuídas. E a discussão é muito diferente. Foi uma discussão nada a ver com M&A. Isso foi muito interessante, porque no M&A você está lá, né, discutindo se eu estiver comprando, como eu aumento o meu ganho e diminuo a minha perda, né? Cada lado está escolhendo o seu lado da equação. Isso aqui foi uma discussão completamente diferente, né? Porque é uma discussão de a gente precisa ter uma estrutura aqui que não permita esse borderline, né? Então, como eu faço, por exemplo, se é uma empresa que vai beneficiar única e exclusivamente os seus acionistas, a gente já está nascendo errado, principalmente pensando em quem são os acionistas. São 6 empresas muito fortes no mercado. Então, a gente teve uma discussão, por exemplo, de como a gente consegue fazer alguma coisa onde a gente possa gerar realmente um reinvestimento nessa empresa. Então, essa empresa, você imagina que ela vai gerar carbono, né? Uma atividade de reflorestamento totalmente adicional, e ela vai gerar carbono, ela vai comercializar esse carbono, sem dúvida nenhuma. Se ela comercializa com benefício financeiro 100% do seu carbono para os seus acionistas, será que faz sentido? Né? Então, esse tipo de discussão que a gente teve. Então, uma discussão muito mais colaborativa e muito menos focada aí em ganhos e perdas. Então, teve uma discussão bastante importante. Tem uma meta já prevista no acordo de acionistas com foco em Amazônia. Então, foi uma baita iniciativa, foi um super sucesso lá na COP. Obviamente, muita gente criticou, mas muita gente trouxe como uma das iniciativas mais louváveis aí e robustas de realmente na linha de melhorias ambientais. Sim, e mesmo porque quando a gente fala em crédito de carbono, né, Wallner, a gente sabe que não é uma questão de curto prazo, né? Então, de fato, é um investimento que a empresa está fazendo. Obviamente, lá na frente, ela vai ter esse retorno de crédito de carbonos para poder fazer esse reinvestimento, né, em novas áreas, em novas recuperações, mas a gente sabe também que aí um projeto, principalmente de florestal, né, esses RED+, a gente fala aí de projetos de 20, 30 anos, às vezes, para você ter o primeiro crédito de carbono aí gerado, né? A gente sabe que tem toda uma questão de monitoramento aí dessas áreas. Muita certeza, né? E muita certeza. Sim, com certeza. Ainda estamos discutindo a natureza jurídica do crédito de carbono, né? Então, é um desafio. Ativo, né? Ativo financeiro,
mas tem muita cotributação sobre isso e tal, então tem muito desafio sobre essa Valner matéria. participou de um evento da Abrasco, da Comissão ESG, justamente com esse tema, com o João Ascioli e Gerdau, né? Mas a conclusão foi por aí, né? Foi que é ativo, do ativo financeiro, que é o que está no decreto, e que deve ficar, né? Mas a gente, por exemplo, trouxe nesse evento foi interessante porque veio o Yasbeck para falar sobre o voto que ele fez como relator na CVM da descaracterização do crédito de carbono como valor imobiliário, né? Então é um voto de 2009 e aí ainda fez sentido trazer a discussão para agora, né? Porque ainda existe muita incerteza do tema. Então foi bacana, o Yasbeck falou sobre qual foi o fundamento do voto lá de 2009. E porque não é valor imobiliário, que não é mesmo, mas foi bacana trazer foi o primeiro dia, foi esse contexto, para depois a gente falar do ativo financeiro, e ainda muita dúvida sobre tributação, né? Esse tipo de enfim, você tem o desafio de classificação e de mensuração, né, de tudo. Isso tudo vai ser objeto do CBPS, por exemplo, como contabilizar isso? Porque assim, hoje a gente tem os CPCs, né? Vai vir depois vai vir alguma coisa do CBPS ou no final volta para o CPC? A classificação disso internacionalmente, como contabiliza esse tipo de coisa? Deve vir algumas normas de como a gente contabiliza para fazer o impacto na demonstração financeira do CBPS. Então, provavelmente, se tudo dando certo, o CBPS deve soltar pronunciamentos de sustentabilidade que vão ter essas regras, conversando com as normas contábeis. Conversando com o que vem do ISSB, enfim, né? O Valner adotando as normas. Nesse grupo, né? Junto com a Unara da CCR, né? Isso. Ele representa... Mas o papel do CBPS é muito parecido do CPC, adotar as normas internacionais, os padrões e fazer a tropicalização, né? Usando a tropicalização, que foi um trabalho bem intenso do CPC com o IFRS. A gente acompanhou isso muito de perto lá na Brasca. Era muito ativo o trabalho da turma e muito brilhante, né? E tem muita gente do CPC que está no CBPS hoje para ajudar com essa experiência, né? Sim, não, sensacional. E o Valner, ele participou da construção disso. Ele criou, juridicamente, ele deu um apoio fundamental para a Brasca, né, de elaboração jurídica da regrinha para permitir isso, né? A gente montou um grupo de trabalho para ver o que a gente faria quando o ISSB foi criado internacionalmente. E aí a gente chegou na conclusão de que deveria ser um órgão irmão aí do CPC e montamos uma estrutura, todo o regimento, como foi criado por uma resolução do CFC. Isso é. A gente tinha uma pergunta ali na nossa plateia, mas teve que sair para uma ligação. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer, gostaria de aproveitar. Deixa eu aproveitar, Valner, parabéns. Como é que está a relação da Suzano com fornecedores e prestadores de serviços ligado ao ESG? A gente tem escutado muito no mercado que isso tem sido uma corrente. Ou seja, as empresas exigem dos seus fornecedores, que por suas vezes exigem dos seus fornecedores, para se criar um ambiente corporativo verdadeiro ESG. Né? Não só, vou ser ESG porque senão a Suzano não me contrata. Né? Ou seja, não só ter, como você colocou logo no começo, não ter só a meta, o desenho muito bonito do papel, mas na prática ser efetivo isso. Como é que está sendo a exigência de vocês nesse sentido? Ótima pergunta, porque tem todo sentido a gente se preocupar com a cadeia a supply chain, né? Então a gente precisa ter toda essa estrutura bem montada e a Suzano tem lá uma política com os fornecedores aplicada, né? Não é só política escrita. Então uma série de coisas que a gente consegue fazer, dentre elas, por exemplo, o background check ESG, né? Então tem um background check de compliance, né? Da gente checar ali eventualmente se tem um processo relacionada às questões de compliance mais normais, de corrupção, etc., mas também do ponto de vista ESG. Então, o jurídico mesmo é questionado, às vezes, sobre tem essa questão, como é que a gente lida com isso. A gente não tem hoje uma exigência de cumprimento de ter as mesmas metas que a Suzano, até porque não faria sentido, né? A nossa cadeia de fornecedores ela é muito completa, vai desde uma terceirização de silvicultura até uma empresa de afretamento marítimo, então, obviamente, são naturezas distintas, não faria sentido a gente criar esse tipo de exigência, mas tem um cumprimento para que a gente tenha uma cadeia de fornecedores. A gente acaba não
Hoje, o que é mais, sendo mais direto à tua pergunta, se existe um problema hoje na cadeia de fornecedores, a gente precisa tomar uma providência. Então, a gente tem ali, tanto o contrato nos dá cobertura, mas também tem algum tipo de crise se um fornecedor tem uma questão ESG que não está em compliance com o que a gente acredita. Tá, então, vocês pensam em algum projeto de... Tem fornecedores que, talvez por desconhecimento ou por falta de estrutura, eles não conseguem cumprir tudo. Existe algum projeto de apoiar essas empresas a fazerem isso? Eu vi algumas empresas... Fornecedor de flor, né? Tem assim o desenvolvimento de fornecedor, né? Que nessas, né, existe muita coisa com fornecedores menores que a gente faz desenvolvimento, de ajuda, de uma forma, obviamente, sem as intervenções lá que não podem, mas a fazer esse melhoramento dessas questões ESG. Existe, sim, um trabalho bastante efetivo disso, e para que gerar isso aqui. E esse é um ponto super importante. Tem um livro que eu gosto muito de questões ESG que chama Reimagining Capitalism, que é um livro de uma professora de Harvard, e ela conta no livro do caso da Nike, né? Que a Nike, há 20 anos atrás, o CEO, a Nike tinha lá, era uma baita marca, assim, pioneira na questão de produtos de esporte, e tinha todo aquele problema que a gente conhecia lá de trás, talvez muita gente aqui não conhecia pela idade, mas que tinha o problema da cadeia de fornecedores, então usava mão de obra assim, degradante, uma série de problemas, etc. E ela traz um contexto muito bacana porque a ideia desse livro é que vale a pena, né? Então, assim, sempre vai ter payback. Então, sempre vai valer a pena financeiramente se você investir nisso aqui. Essa é a mensagem por trás. E ela traz de muito que a Nike sempre discutiu muito de ser penalizada no valor da ação. Ela não entendia porque, comparada com seus peers, a ação era penalizada. E sempre questionou isso, muitos investidores, falando, não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido. E, por muito tempo, ela falava, isso não é problema meu, isso aqui é o fornecedor, eu sou bonitinha. E aí chegou um momento que a Nike falou, não, eu preciso dar esse passo na cadeia de supply chain e corrigir a cadeia de supply chain. E aí, quando ela faz isso, ela chega nesse target de preço de ação, e aí traz muito essa visão, e ela faz toda a construção disso, de como isso teve um retorno muito importante para a Nike, de 2 retornos, né? O retorno da sociedade, mais o retorno financeiro. Valner, bom dia. Bom dia. Tem uma pergunta da Rasmi, que é advogada aqui do escritório. Ela pergunta, como a Suzano tem enxergado as oportunidades de inovação abertas junto a startups, considerando as novas possibilidades de mercado em matéria de sustentabilidade? Ela pergunta isso porque tem uma startup da Finlândia que está fazendo roupas com celulose no lugar de algodão para reduzir o uso de inseticidas. Bom, essa startup é Spinova, a gente investe nessa startup faz alguns anos, e no ano passado ela abriu capital na Nasdaq da Finlândia, né, que é uma bolsa que tem o mesmo nome da Bolsa Americana para tecnologia, e na Finlândia foi até bacana esse processo de IPO lá na Finlândia. É uma empresa que deve valer hoje mais ou menos $500 bilhão de euros. Foi um investimento de startup lá na época, foi um investimento acho, feito já há alguns anos. E é uma empresa que, a partir da celulose, ela fabrica tecidos. Então, tem até um moletom que eu não tenho, infelizmente, mas é um moletom muito bacana, porque ela fez uma parceria com a Adidas. E a Adidas começou a vender roupas feitas a partir de fibra de madeira, né? Então, a fibra que usa para substituir o tecido são fibras madeira, celulose, aí tem o MFC, que é um produto que a gente passou a fabricar para chegar nessa tecnologia, e vem a tecnologia da Spinova. A gente tem várias iniciativas, né? A ideia da Suzano celulose é, sem dúvida nenhuma, o principal produto. A gente tem todo um portfólio de papel conhecido, agora de bens de consumo também, então papel higiênico, guardanapo, etc. E tem uma rota de novos negócios muito grande. A rota de novos negócios é muito a aplicação, não é uma rota de um aplicativo, uma coisa fora do negócio, da essência da Suzano, que eu acho muito bacana. Quando eu entrei na Suzano, eu li o objeto social, eu achava que não fazia nenhum sentido. Hoje eu vejo que faz sentido. O objeto social da Suzano há 100 anos é transformação de essências florestais em produtos, né? E então está muito relacionado à questão da aplicação da floresta. Então, como a gente consegue da celulose ou da floresta ou do papel, a gente fazer rotas de inovação? Tem muito desafio,
porque tem desafio de tecnologia, né, pessoal? Quando a gente fala, por exemplo, embalagens de papel, não adianta nada a gente ter a embalagem de papel e aplicar, por exemplo, uma resina química que não é biodegradável. Matou o ponto, né, do ponto de vista de sustentabilidade, matou o ponto ali. Então, existe desafios com relação às tecnologias. Então, a gente investe muito nisso. A gente tem duas rotas. A gente tem uma rota de Open Innovation, que a gente faz parcerias contratuais com startups para tanto na parte de sustentabilidade, mas também na parte dos processos. Então, é muito parecido com o geral. Então, vem um monte de startup, faz pitch, a gente analisa, vê o que faz sentido, faz uma POC, põe eles para dentro e começa a fazer isso. Agora, a gente tem uma nova iniciativa, que é a Venture Capital, que a gente aportou 70 milhões de dólares para fazer investimentos em startups série A, B e série A e B, para que a gente consiga investir, achar empresas. Aí essa rota é focada em questões de produtos biorrenováveis. Então, a ideia é achar empresas como uma Spinova e a gente poder investir, fazer uma... Aí não é uma relação contratual, uma relação de investimento mesmo, de aporte, e conseguir escalar essa empresa até para a gente poder usar. Então, tem que ter relação com o nosso negócio. E aí a gente vai tentando olhar essas coisas. A gente tem outras iniciativas, além da Spinova, bastante bacana lá, que envolve, é tudo, obviamente, muito inicial, mas se a gente conseguir alguma coisa estourar, e a gente acredita que vai, a gente tem um portfólio bastante interessante, né? O bacana da Suzano que a gente vê é que ela tem uma escala que permite que a startup teste, né? Então, acho que quando a gente fala assim, floresta, são 2,5 milhões de hectares com florestas nativas ou de reflorestamento de eucalipto. Dá para testar em floresta em todo lugar, né? Então, ajuda a startup a conseguir chegar onde ela precisa chegar. Fantástico. Mário, a gente tem mais uns minutos ou... São 10h07, pode ir até 10h15 ou a gente precisa... Não sei, depende de vocês, né? Quantas pessoas têm online da agenda do Até 10h15. Tem mais alguma... Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Alguém do online quer fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. A linha de tixo foi Kimberly Clark recentemente, né? Vocês passaram a... Ainda não teve close, está no CAD. Está no CAD, né? Mas quando você se referiu a ela, foi essa integrada a gente por já essa... a gente tem uma linha de tixo que a gente tem produção de tixo e vende papel higiênico, mas ela é focada um pouco mais no Nordeste. Tem algumas marcas que chegam aqui em São Paulo, que é a Mimo, que compete com neve, mas poucos mercados aqui do Sudeste tem, é muito mais focado no Nordeste, porque a nossa produção é lá, né? E o papel higiênico não transporta muito pelo volume e peso. Depois a gente faz outro evento para ver os desafios de governança na integração aí, né? Bastante. Sim. Tá tranquilo aí? Gente, então a gente quer aqui agradecer em nome de todo mundo, em nome da Marina, Priscila, Madrona Advogados. Muito obrigada, foi incrível. E vamos chamar mais vocês aí para falar aqui e na Abrasca para divulgar esse mindset sensacional, né? Muito obrigado pelo convite. Uma última mensagem que eu gosto de falar quando é SG, eu aprendi isso recentemente, mas eu acho muito bacana, é que a rede nunca pode ser mais importante que o mar, né? Então, quando a gente estiver falando de todas essas iniciativas, no final do dia faz sentido se ele fizer sentido sustentabilidade, que é o mar. Porque se for só pela rede, alguma coisa não está fazendo sentido. Então, se tiver uma iniciativa que gera realmente um valor social, que gera um valor ambiental, faz sentido. Senão, a gente está gastando energia na rede e não no mar. Obrigado, pessoal. Obrigada.